Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus respondeu: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da presença, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Aqui ele está falando que ele tá falando dos discípulos que escolheram milho e eles não trabalham no sábado, né? Pelas leis não trabalham no sábado. Só que os sacerdotes vão no templo para fazer a obra no sábado, então eles estão trabalhando no sábado. Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesseis o que significam essas palavras, misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenados que não têm culpa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele veio para trazer a misericórdia, ele não veio para culpar ninguém, para condenar ninguém, ele veio para tirar as aflições das pessoas, né, e do mundo. Ele veio para limpar os pecados e para tirar todo o sofrimento. Então, se eles entendessem a missão dele, não estariam acusando ele. Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E aqui ele diz o seguinte: Deus, eles seguiam, né, pelas tradições judaicas, o sétimo dia dedicado a Deus. Porém, Jesus, ele vem e diz: eu sou o Senhor do sábado, porque ele fará todas as curas e no sábado. Para ele, o sábado é um dia como qualquer outro aqui. É assim que ele demonstra, né, que ele apresenta o sábado para nós aqui na Nova Aliança. Jesus cura no sábado. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mas procurando um motivo para acusar Jesus, ele o questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhe propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Aqui ele fala: se não pode trabalhar no sábado, se cair a ovelha e você precisar se esforçar para tirar ela, você vai tirar, né? Então, é lícito trabalhar no sábado. Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, pois isso é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Aqui um outro tópico: eis meu servo amado. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgassem suas obras. Ele pedia para não divulgar porque era no sábado, né? E ele estava curando e ele não queria conflito, né, com os fariseus. Ele queria só realizar as obras dele, né, da qual ele veio para realizar. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não contendará, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, e nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Olha só, então o Espírito Santo que ele carrega, ele não vai fazer alarde, ele não vai fazer contenda, ele não vai fazer absolutamente nada que é do ponto de vista humano e terreno. Tá? Ele vai simplesmente trazer a justiça para o homem, né? E a misericórdia. E os gentios aqui ele já coloca, né, que os gentios, né, colocarão nele a esperança, né? Agora um outro tópico: o pecado imperdoável. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebul,
os príncipes dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Aqui ele está falando que eles estão dividindo, né? Jesus trouxe o reino para eles, veio para resgatá-lo, e eles estão guerreando contra o próprio reino. Então eles vão se destruir, sabe? Eles mesmos vão tirar deles o reino da benignidade, o reino que veio para salvá-lo. Eles estão se afastando desse reino. Aí ele continua: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? E por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Aí é que ele fala assim: se ele está expulsando por Beelzebul, então os filhos de Beelzebul, como eles vão sair? Quem vai expulsar eles? Então eles falam: então ele tem autonomia para tomar um local e autonomia para sair. Eles mesmos são os juízes deles. Eles podem fazer assim: eu vou tomar posse daquela pessoa, não, eu vou sair daquela pessoa. Por quê? Porque eles agem por quem mandou eles e eles saem por quem mandou eles. É isso que Jesus está dizendo. Eles serão os próprios juízes deles mesmos, os demônios. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus. Então, se ele expulsa o demônio, Jesus está expulsando os demônios que estão nas pessoas, é porque ele está trazendo o reino de Deus para dentro das pessoas. Tá? Então ele expulsa o demônio e traz o reino. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Aí ele fala assim, quando o demônio vir e ele vai incorporar a pessoa, ele vai invadir essa casa, primeiro ele toma posse da pessoa, da mente da pessoa, da mentalidade da pessoa. A hora que ele dominou a pessoa, que ele tomou posse da pessoa, aí ele traz doença, ele traz maldições, ele traz tudo, porque a casa já é dele. Tá? Então ele saqueia todas as bênçãos que ele tinha, ele leva e acaba com tudo. E só deixa as maldições para a pessoa. Quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo colhe, não colhe, espalha. Então ele fala que todo que está em nome de Jesus e opera no Espírito está juntando para o reino as pessoas. Porém, aquele que está contra ele está espalhando as pessoas, né? Está afastando as pessoas do reino. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. As blasfêmias contra o Espírito Santo não será, porém, perdoado. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Isso ele fala por quê? Porque se alguém falou contra o Espírito Santo, falou por Satanás. Então não vai ter perdão, porque o Espírito não vai habitar aonde Satanás está habitando, né? Porque o Espírito vai falar pela boca dos santificados. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Se você conhece uma fruta ruim, uma árvore que dá uma fruta amarga, uma fruta selvagem, ela não vai, no outro dia, produzir uma maçã. Assim, uma maçã não vai produzir uma fruta ruim. É disso que Deus está falando. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então ele fala, o coração, a boca da pessoa fala o que o coração está cheio. Então, se a pessoa só tem coisas más, ela não tem como falar coisas boas, né? Então, pois a boca fala o que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas as pessoas más tiram do seu tesouro mal coisas más. Então, o tesouro das pessoas é conforme elas valorizam o mundo em que vivem. Se as coisas más ela considera como tesouro dela, é isso que ela vai usar como tesouro. São as palavras más. Porém, as pessoas boas que fazem das coisas boas os seus tesouros vão usar coisas boas. Por isso vos afirmo, de que toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, pelas tuas palavras serás condenado. Então, aqui ele diz que se você estiver no mundo, você vai falar pelo mundo, então o mundo te condena. Agora, se você estiver em Cristo, você vai falar pelo Espírito Santo, que ele vem ao teu ouvido.
E quem estiver no mundo fala pelo príncipe do mundo. Então, as suas palavras que serão o seu julgamento. Então você será absolvido ou condenado por quem guiou você nesse plano. Tá? Agora vamos ao sinal da ressurreição. Ainda lembrando que é por isso que é importante você manter sempre a palavra próximo da tua boca e no teu coração, porque toda vez que você tiver uma aflição, você usa a palavra de Deus, né, para ser a sua defesa, o teu escudo. Vamos ao próximo tópico então, o sinal da ressurreição. Então alguns dos mestres da lei, fariseus, lhe pediram: mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior que Salomão. Então, o que ele está, né, alertando os fariseus, que os fariseus não estão reconhecendo a superioridade dele, né, que ele está trazendo, porque ele é humilde, mas ele tem um espírito do Pai operando nele, né, e eles não reconhecem o Messias. Eles ficam pedindo provas para o Messias e não reconhecem. E quem já passou por essa terra, que foi Jonas, que foi a rainha de Sabá, né, que é a do sul, que foi buscar orientação com Salomão, né, eles reconhecem que Jesus é maior de quem eles foram, né, se orientar, e os fariseus não reconhecem isso. 43. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Ele veio e ele está expulsando os demônios. E uma vez que ele expulsa os demônios, ele deixa pronto para que aquela pessoa receba o reino que ele está trazendo. Mas uma vez que a pessoa recusa o Messias, a casa fica limpa. O Messias vai seguir em frente, só que agora os demônios vão ocupar. Em mais 6, ainda tinha 1, agora vai trazer mais, porque a casa ficou limpa e os demônios vão tomar posse daquela casa que ficou limpa e vão fazer um reino para eles. Já que eles não quiseram o reino do Messias, né? Eles vão reinar ali naquela pessoa. A mãe e os irmãos de Jesus. Enquanto Jesus estava pregando, a grande multidão do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis a minha mãe e eis meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Aqui Jesus está dizendo que essas ligações terrenas que existem no homem, no reino espiritual, não existe mais. Ela acaba. No reino espiritual, nós somos uma unidade em Deus, em Jesus e no próximo. Nós somos um só espírito em comunhão. É disso que fala essa passagem que Jesus está explicando para a gente, tá bom? Aqui termina então Mateus 12, a próxima nós seguimos então o nosso estudo e comentários com Mateus 13. Eu espero vocês lá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.